Lucas 13, versículo 1, diz assim: Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: Julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu vou-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Pode deixar sua Bíblia aberta, que depois a gente vai ler mais alguns textos. Aqui Jesus está falando algo bem específico para os discípulos. Está falando sobre a necessidade de arrependimento. A gente sabe que o arrependimento é a base da vida com Deus. Sem arrependimento não há salvação. O arrependimento é o começo da nossa caminhada. Quando a gente se converte, a conversão significa se arrepender dos pecados, significa mudar de vida. Mas Jesus está falando sobre a necessidade de se arrepender diariamente. Porque diariamente o nosso coração peca. E diariamente a gente precisa se arrepender diante de Deus. E Jesus fala aqui sobre esses que tiveram sangue misturado com os sacrifícios de Pilatos. E ele diz que esses galileus não eram mais pecadores que os demais galileus. Jesus também fala dos 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé. E Jesus fala que eles não eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. A gente vê o que está acontecendo hoje na terra, muitos que estão morrendo, com essa pestilência. Na verdade, quem morre não é mais pecador do que quem fica. E se eu e você continuarmos vivendo, não significa que nós somos melhores. Porque na época de Jesus havia um entendimento que todo mal era resultado de pecados. Toda enfermidade era resultado de pecados, era maldição. Ou a pessoa pecou, ou os pais pecaram. Tem uma situação que os discípulos perguntaram para Jesus acerca de um cego de nascença. Chegaram para Jesus e perguntaram: foi ele que pecou ou os pais dele para que ele tivesse nascido cego? E Jesus diz: nem ele nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Então significa que nem toda tragédia, nem toda maldição, nem toda desgraça que acontece com a gente é resultado dos nossos pecados ou dos pecados dos nossos ancestrais. Mas tudo que acontece, a gente sabe que a mão de Deus está agindo. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas a gente precisa ter isso bem claro em nosso coração. De que independente se é comigo, se é com o outro que está acontecendo, todos nós que estamos vivos precisamos nos arrepender. Porque senão a gente vai perecer. Jesus faz esse alerta sobre a necessidade de arrependimento. E aí, se a gente olhar para a minha vida, para a sua vida, a gente pode pensar que talvez a gente não precisa tanto de arrependimento quanto os pecadores que estão aí nesse mundo. Quanto as pessoas maldosas, os bandidos, os estupradores, os corruptos, os assassinos.
A gente pode olhar para a gente mesmo e pensar, mas não preciso tanto de arrependimento quanto certas pessoas. A gente pode não pensar com a mente exatamente dessa forma, mas a gente age assim. A gente age pensando assim, eu sou de Deus, eu sou evangélico, eu sou salvo. E não necessariamente é assim. É interessante porque Jesus continua no versículo 6. Em seguida, Jesus propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. É interessante porque Jesus está falando sobre os galileus que morreram, está falando sobre aqueles judeus sobre os quais caiu a torre. E de repente, nesse contexto, nessa conversa, Jesus propõe a parábola da figueira estéril. O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente sempre precisa fazer uma ligação, às vezes, entre um texto e o contexto. Que contexto que Jesus contou essa parábola? Ele estava falando desse assunto de arrependimento, de a gente não se julgar justo, de não achar que a gente é melhor do que aqueles que estão sofrendo mais que nós, estão padecendo, daqueles que estão mortos, ou que estão morrendo nos dias atuais. Mas Jesus fala dessa parábola. E o que Jesus tem? Qual é a mensagem nesse contexto? Ele fala de um certo homem que tinha uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videira. Primeiro que eu fiquei pensando, por que uma figueira no meio das videiras, né? É uma grande plantação de videira, de uvas. E lá no meio tinha uma figueira. E o dono foi procurar fruto e não encontrou nada, nenhum. Isso nos faz lembrar da outra passagem em que Jesus estava andando com os discípulos e ele sentiu fome. E ele olhou e viu uma figueira. Ele foi até aquela figueira para ver se tinha fruto, mas não tinha nada, só tinha folha. E a Bíblia ainda diz que não tinha nada porque não era a época de fruto. Mas Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E aí, no dia seguinte, quando eles estavam passando no mesmo lugar, na manhã seguinte, Pedro disse: olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, que o Senhor amaldiçoou, secou. De um dia para o outro a figueira secou totalmente, até a raiz. Daí a gente pensa, Jesus foi meio incoerente, né? Nem era época de fruto e ele queria, só porque ele estava com fome, ele queria que tivesse fruto. E ele amaldiçoou essa figueira e ela secou. Tem uma passagem também que João Batista, no começo de Lucas, né? Em outros evangelhos também fala que João Batista está falando sobre arrependimento, sobre a necessidade de se arrepender. Ele chama aquele povo judeu de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento. Ele alerta. Para que vocês sejam salvos. Mas, em seguida, ele diz: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. E aquela que produz bom fruto será podada para que dê mais fruto ainda.
Jesus também fala em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que não produz fruto será cortado e lançado fora, e os apanham e lançam no fogo. Mas o ramo que produz bom fruto é podado para que dê mais fruto. Você consegue perceber a urgência de produzir fruto? Primeiro, frutos de arrependimento, que é a base da nossa vida. Nos arrependermos de coração. Não apenas ter consciência do erro, pensar, tudo bem, eu reconheço que eu sou errado, que eu falhei nisso, naquilo. Não, arrependimento verdadeiro, quebrantamento de espírito. De chorar diante do Senhor e clamar misericórdia. E de não querer nunca mais praticar o pecado. Esse arrependimento genuíno é o primeiro passo da vida cristã e é algo que a gente precisa manter dia após dia. Na quinta-feira eu estava falando sobre a alegria da salvação, que Davi, quando ele se arrependeu de verdade, ele pede ao Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Quando a gente tem um coração arrependido, um coração quebrantado, a alegria da salvação permanece em nós. Aqui, o Senhor está falando não apenas desse arrependimento das coisas erradas que a gente faz, de quando a gente ofende alguém, de quando a gente é orgulhoso, de quando a gente é egoísta, de quando a gente peca em pensamentos, em palavras, em atitude. Esses pecados que a gente pratica, aqui está falando de outro tipo de arrependimento. Jesus fala da figueira que não produz fruto. Qual é a mensagem? Eu e você precisamos nos arrepender de não estarmos produzindo frutos diante de Deus. Nós somos comparados na palavra como uma árvore, ou como o ramo da videira, que precisa estar conectado no tronco que é Jesus. Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Nós temos que estar enxertados em Cristo, conectados nele. E ele disse, em mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar enxertados em Cristo e, consequentemente, produzir fruto. E se a gente não produz fruto, a gente é cortado. E a nossa tendência é a gente se acomodar. E a gente ficar de boa, tocando a nossa vida, mal e mal cuidando, da dimensão humana da nossa vida, de trabalhar, ter uma rotina diária. Mas aqui o Senhor espera de mim, de você, frutos. Eu falei primeiro frutos de arrependimento e depois fruto de justiça, que são os atos de justiça que eu e você vamos praticar. Aqui está falando desse fruto que é ser sal da terra, a luz do mundo. É produzir fruto nesse sentido de a gente fazer a diferença nesse mundo. Começar pela nossa vida pessoal, nossa casa e na nossa comunidade, na cidade. Aqui a gente vê na parábola que o dono daquela terra que cultivou essa figueira, depois de 3 anos, já que ele não encontrava fruto, ele deu a ordem para cortar. Aqui esse senhor, esse certo homem que tinha essa plantação, é comparado com o Pai Celestial. O vinicultor é comparado com Jesus. E o que o Senhor Jesus fala para o Pai, quando o Pai manda cortar a árvore? Ele diz, Senhor, deixa ainda por mais 1 ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando.
Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-lo. Jesus intercede diante de Deus para que nos dê ainda mais um tempo. Já se passaram anos e a gente não produziu fruto. Mas o Senhor está dizendo, vamos dar mais uma chance, vamos adubar. Vou cavar ao redor, vamos colocar adubo, esterco. Vamos dar mais um tempo, que quem sabe vai dar fruto no próximo ano. Deus nos dá mais um tempo. Deus nos dá mais uma chance. Quem sabe eu e você já veio a ordem de a gente ser cortado. Aqui está falando em ser cortado da terra. De a gente ser recolhido pelo Senhor da terra. Porque o Senhor diz, por que ainda Ele está aí, ocupando a terra inutilmente? Será que eu e você, que temos um chamado eterno, um propósito, estamos ocupando a terra inutilmente? E será que Deus já não deu essa ordem para nos cortar? E aí, o Senhor resolveu nos dar mais um tempo, nos dar mais uma chance, para a gente, quem sabe, produzir fruto. E se não der, então sim, vamos cortar. Queridos, essa é a palavra do Senhor. Essa palavra é para mim. Eu vim aqui hoje pensando, hoje eu vou pregar para mim. Se servir para mais alguém, se servir para mais algum irmão, amém, glória a Deus. Mas eu sei que essa palavra é para mim. E eu estou com uma inconformação no meu coração. Eu e Adriana estávamos comentando hoje, conversando, de como a gente precisa se reorganizar para a gente começar a fazer algo a mais. Não dá para a gente esperar que a gente vai produzir fruto vivendo da mesma maneira que a gente vem vivendo. O Sérgio, que Deus já o levou lá no desafio, ele sempre falava assim, sabe o que é insanidade? É você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso é insanidade. É você não ter noção das coisas. Você vai continuar vivendo o mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vidinha de todo dia e com a expectativa de que algo a mais aconteça, de que um sobrenatural aconteça, de que a gente possa começar a colher frutos. Para a gente produzir fruto, primeiro a gente precisa se arrepender. Jesus fala essa parábola falando nesse sentido, que a gente precisa se arrepender daquilo que a gente não está fazendo. Não só se arrepender das coisas erradas que a gente faz, mas nos arrepender de não fazer o que é certo. Nos arrepender de não obedecer a Deus. Nos arrepender de não produzir fruto. Sem se arrepender de verdade, a gente não tem condições de romper dentro de nós e nos tornar, de repente, do nada, uma árvore frutífera. Essa mudança radical que Deus quer de nós é começada pelo arrependimento, por convicção de pecado, por temor e tremor. E aí, mudança de atitude. Nós precisamos mudar a nossa rotina. Nós precisamos, quem sabe, nos conectar mais na videira, para receber mais a seiva da vida, mais o poder de Deus, mais unção, romper barreiras dentro da nossa alma, porque para a gente romper é algo radical. Jesus pagou o preço para a gente viver uma vida abundante e produzir muito fruto. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer algo a mais. Precisamos pagar o preço.
Eu não gosto muito de falar sem pagar o preço, daí tem quem diga, mas Jesus pagou o preço. O preço já foi pago na cruz. Mas não quer dizer que agora a gente vai viver acomodado, esperando que do nada aconteça, porque Deus só se move por meio de oração, Deus se move por meio das nossas atitudes. Se eu ficar acomodado, parado, de braço cruzado, Deus não vai me usar. Deus vai me usar e fazer de mim um homem frutífero, uma árvore frutífera, se eu me posicionar, me alinhar com o mover do Espírito, me alinhar com o propósito de Deus e com muita oração, com muita batalha espiritual e galgando territórios. Nós precisamos nos posicionar nesses dias, porque Deus está se movendo na terra e as coisas estão mudando, e se a gente não cuida, a gente perece. Jesus fala: se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Então, amados, eu queria deixar essa palavra, que cada um possa meditar nela, e nós precisamos fazer alguma coisa. Tem coisa que é posição pessoal de cada um. Ninguém pode decidir aquilo que só você pode decidir. Deus respeita o livre-arbítrio do nosso coração, Deus respeita nossas escolhas, Deus não força a barra, mas Deus nos chamou para um propósito. E o propósito é produzir fruto. Nesses dias nós precisamos de estratégia, precisamos de direção, precisamos de revelação, precisamos, em primeiro lugar, de unção. Precisamos começar em oração, porque tudo começa em oração. Deus se move por meio de oração. O nosso clamor diário é o começo de tudo. E aí Deus vai nos direcionar, vai nos dar estratégia, vai nos dar comando sobre o que eu e você devemos fazer na prática. Então, eu queria incentivar cada um para que a gente esteja junto nesse propósito. Que a gente comece individualmente, cada um na sua busca pessoal com Deus, rompendo as barreiras, se arrependendo e buscando o mover de Deus na sua própria vida, daí na sua própria casa, e aí juntos como igreja, num corpo coletivo, nós caminharmos em unidade. Nós precisamos fazer isso. Então, na quinta-feira, nós vamos usar a quinta-feira para ser um momento de a gente orar juntos, buscar estratégia, compartilhar, e nós vamos batalhar em oração. No domingo, a gente vai fazer o culto, né? Nesse formato que a gente faz, mas na quinta nós precisamos estar juntos para definir juntos, em unidade de espírito, ter uma estratégia, ter uma direção. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos orar juntos, vamos interceder pelas vidas e vamos produzir frutos. Então eu queria desafiar cada um a não faltar nas reuniões. Nós só temos 2, só quinta e domingo. Vamos colocar esse propósito, não vamos faltar nessas 2 reuniões. Isso é o começo para a gente se mover juntos, em unidade, porque uma pessoa sozinha não vai conquistar o reino de Deus. Jesus falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Ele não disse que um sozinho vai conquistar. Nós precisamos ser corpo, ser família de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, coloca temor no nosso coração, temor e tremor. Queremos tremer diante da Tua palavra, queremos estremecer diante da Tua presença e queremos Te obedecer, Pai. Coloca em nós, Pai, um coração quebrantado, arrependido. Dá-nos, ó Deus, convicção de erro, Senhor. Dá-nos, Senhor, arrependimento genuíno, Senhor. Toca no nosso espírito, Senhor. Nos desperta do sono espiritual.
Abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, nos revela o Teu reino, Senhor. Coloca em nós um espírito valente, um coração decidido, Senhor, um coração guerreiro. Nos levanta para a guerra espiritual, nos ajuda, Deus. Nos pega pela mão e nos leva em triunfo, Senhor, nesses dias. Queremos romper as barreiras da nossa alma, Senhor, mas isso só é possível pelo Teu poder, Pai. Manifesta o Teu poder na nossa vida, Senhor. Quebra grilhões, quebra amarras, Senhor, em nós como igreja, Senhor. Faz de nós uma igreja frutífera, Senhor. Faz de cada um de nós uma árvore frutífera, Senhor. Queremos produzir bom fruto na Tua presença. Queremos alegrar o Teu coração com a nossa vida de obediência, Senhor. Senhor, que o Teu reino seja prioridade, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos a mudar de atitude, Senhor. Ajuda-nos a nos disciplinarmos na Tua presença, a ter mais tempo contigo, mais tempo com a Tua palavra, mais tempo de oração, de intercessão, Pai. Nos desperta para a guerra espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Toma o coração de cada um de nós. Cumpra o Teu propósito em nós, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, para sermos, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Que a Tua vontade seja feita, o Teu propósito se cumpra, Senhor. Não deixa nenhum de nós retroceder, não deixa nenhum de nós se perder, Pai. Que nenhum pereça, Pai, mas que a Tua igreja possa romper, Senhor, romper as fronteiras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos da Tua graça. Derrama agora, Senhor, graça multiplicada, graça sobre graça, Pai. Fala, Senhor, nos constrange, Senhor. Ministra-nos, Senhor, a cada dia, Senhor. Coloca em nós mesmos, Senhor, mais do Teu Espírito, Senhor. Um Espírito, Senhor, desperto, um Espírito alerta, Senhor. Queremos orar e vigiar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 13, versículo 1, diz assim: Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: Julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu vou-lo afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós da mesma maneira perecereis. Pode deixar sua Bíblia aberta que depois a gente vai ler.